Olá, galerinha amada do sexto ano, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Estamos indo para mais uma semana de estudos e acredito que vocês estejam aproveitando esses momentos, ok? Hoje vamos começar nossa aula de maneira diferente do que temos feito, ok? Por quê? Porque hoje vamos começar com a resolução da avaliação da nota livre, realizada na terceira semana do mês de maio, que vocês fizeram. Lembram? Lembram-se disso? Essa avaliação tem peso 7. Eu já estou com as perguntas em mãos e vou respondendo de acordo com elas deveriam ser respondidas, ou parecidas, tá? Não era a cópia que eu queria, mas tem que ter alguma coisa a ver com o que eu vou falar, beleza? E o aluno só vai fazer a verificação se tirou menos que 7, né? Quem tirou 7 não há necessidade nenhuma, ok? Bom, então eu vou colocar aqui para começar a falar para vocês sobre a resolução da prova, tá? Bem, a primeira questão se refere ao crescimento, ao crescente fértil, e é a seguinte, a pergunta é a seguinte: de acordo com o que você aprendeu sobre crescente fértil, responda qual o motivo dessa região receber esse nome, ok? O crescente fértil recebeu esse nome porque o formato dessa região é semelhante à forma da lua crescente, e fértil se deve ao fato de o local ter possibilitado a prática da agricultura. Galerinha, lembrando, não é para fazer exatamente do jeito que eu estou falando, tá ok? Poderiam ter falado do Egito e da Mesopotâmia também aqui nessa questão, tá? Bom, a segunda questão se refere à Mesopotâmia. E é a seguinte, preste atenção. Baseando-se no que você estudou sobre a Mesopotâmia, responda o que eram as cidades-estados. Vamos lá? Vou falar calmamente para vocês prestarem atenção. As cidades-estados eram autônomas, independentes, que nunca formaram um estado unificado, ao contrário do Egito, ou poderiam ter escrito que as cidades-estados, né, você poderia ter feito somente isso, que as cidades-estados eram autônomas. Cada cidade-estado contava com um líder, leis e exército próprios, ok? Também poderia ser só isso, tá? Tudo ok, então? Estão assim tranquilos, que fizeram mais ou menos o que eu estou dizendo? Ótimo, estou feliz por vocês. A terceira questão diz respeito ao Egito, mais especificamente sobre a religião. Vejamos qual é então. Escreva um texto resumido sobre a religião egípcia. Eu vou falar diversas coisas. Vocês poderiam, na verdade,
ter resumido, né? Porque tinha muita coisa a ser falada. Os egípcios eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses, ok? O faraó era considerado um deus vivo, a encarnação de Horus. Ninguém podia desafiar a vontade de um deus, pois acreditavam que a fertilidade da terra relacionada à satisfação dos deuses com a população do Egito. Então estava, né, relacionada. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Isso eu lembro que antes da pandemia nós conversamos um pouquinho sobre isso, tá? Então, voltando, os egípcios acreditavam na vida após a morte. Consideravam apenas um ritual de passagem entre dois mundos, do mundo dos vivos para o dos mortos. Poderiam ter escrito também, né, de um julgamento no tribunal de Osíris. Vocês poderiam ter falado sobre o que acontecia ao condenado no tribunal. Poderiam ter escrito que as grandes pirâmides foram construídas para abrigar o corpo mumificado dos faraós, tá? Bem, galerinha, tenho certeza que para vocês essa questão foi muito fácil, pois tinha muita coisa a ser falado, né? Tinha muita coisa para se falar. Bom, a quarta questão se refere sobre a Mesopotâmia. Vejamos qual é. De acordo com o que você aprendeu sobre a Mesopotâmia, escreva um texto sobre o Código de Hammurabi. Também essa questão, galerinha, nós falamos em sala de aula antes da pandemia. Nós comentamos sobre essa questão. O Código de Hammurabi é o mais antigo código de leis que se conhece. Quem o elaborou foi o rei Hammurabi, por volta de 1700 a.C., na Mesopotâmia. Para os mesopotâmicos, as leis eram determinadas pelos deuses e administradas pelo rei. O Código de Hammurabi tem como princípio a lei de Talião, que se baseava na vingança pessoal. Lembram-se do olho por olho, dente por dente? Estão lembrados disso? Que se alguém quebrasse o braço de uma pessoa, a pessoa que sofreu a pena poderia também quebrar o braço dessa pessoa? Ou se furasse o olho, também aconteceria a mesma coisa, dessa pessoa poder, né, ir lá e furar o olho de quem tinha feito essa ofensa, tá? Bom, e a quinta questão diz respeito à Grécia e é a seguinte, tá? Com base no que você estudou
sobre a Grécia, elabore um texto resumido sobre Esparta. Galerinha, vamos combinar. Sobre Esparta também tinha muita coisa. Eu vou falar algumas coisas, tá? Mas não precisa dizer, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não era para fazer tudo. Eu só vou falar, né, o que vocês poderiam ter falado, tá? Esparta foi uma importante cidade-estado grega. As pessoas que viviam nas regiões conquistadas pelos espartanos eram transformadas em servos. Eles não tinham nenhum tipo de direito. A preocupação de um cidadão ateniense era essencialmente a política. Já o principal cuidado dos espartanos era voltada para a formação de bons soldados. Estão lembrados disso? Por esse motivo, a educação dos meninos em Esparta era totalmente diferente da observada entre os meninos de Atenas, ok? A sociedade espartana era composta de 3 grupos. A oligarquia foi a forma de governo que predominou em toda a história de Esparta. Galerinha, repetindo, eu falei tudo isso, mas não significa que eu queria que vocês escrevessem tudo que eu falei. É muita coisa. Exatamente como eu pedi. Não, eu queria um resumo, ok? Bem, terminamos a avaliação da nota livre, né, do primeiro bimestre, e agora sim nós vamos para o conteúdo novo que eu tinha dito para vocês, né, que é sobre a Macedônia, né? O nosso assunto hoje é só sobre a Macedônia. Eu já vou falar sobre os macedônios, né? Uma civilização totalmente diferente daquelas que nós já vimos, ok? Bom, antes, porém, eu vou passar para vocês, né? O que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Nós vamos ver enfraquecimento das cidades-estados gregas, formação do Império Macedônico, política e economia, difusão da cultura helênica, ok? Então, vou colocar para vocês mais na tela para vocês. Eu vou colocar mais uma imagem, tá? Mas na verdade vamos começar com a guerra, com a Macedônia. Bem rapidinho, nós vamos estudar os macedônios, povo. Deixa eu até colocar lá onde eu vou ficar para falar um pouquinho, né, da Macedônia. Então nós vamos estudar os macedônios, povo que se estabeleceu ao norte da Grécia e construiu um império que unia Oriente e Ocidente, transformando-o em um grande território envolvendo terras palestinas, e teve em Alexandre Magno seu principal conquistador, ok? Agora sim, agora eu vou passar para vocês, né, outra imagem, e nós vamos falar que é sobre o enfraquecimento das cidades-estados gregas, tá?
A cidade de Atenas teve seu período de auge de desenvolvimento cultural no século VI a.C. E foi quando essa cidade exerceu influência militar e política sobre grande parte da Grécia. As cidades-estados gregas, descontentes com a superioridade de Atenas, formaram alianças e se envolveram em conflitos que atingiram toda a Península Balcânica. O principal conflito desse período foi a Guerra do Peloponeso, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que foi a Guerra do Peloponeso. Bem, foi um conflito armado entre Atenas e Esparta, de 431 a 404 anos antes de Cristo. Cidades, elas eram estados rivais. Esparta criou a Liga do Peloponeso para conter o prestígio de Atenas na Grécia. Ok? Por sua vez, Atenas reuniu as cidades-estados aliadas e formou a Liga de Delos. Após anos de batalhas, a guerra terminou no ano de 404 a.C., com a vitória de Esparta. Após essa vitória, Esparta tentou impor seus costumes e seu modo de viver às demais cidades-estados gregas, o que gerou novos conflitos, ok? Com o enfraquecimento das cidades-estados macedônios que habitavam a região ao norte da Grécia, aproveitaram para promover sua expansão territorial. A Macedônia era uma região montanhosa ao norte da Grécia, na Península Balcânica. A Macedônia, para os gregos, era primitiva e seus habitantes eram grosseiros e não mereciam atenção. Isso era o que eles pensavam, galerinha. A língua falada pelos macedônios era o grego, mas eram muito influenciados por outros povos. A corte estava localizada na cidade de Pela, uma das principais cidades, e que havia se transformado em um centro de arte e literatura helênica. As sucessões monárquicas eram geralmente decididas após traições e lutas sangrentas. Os nobres macedônicos, por muito tempo, disputaram o poder até que Filipe II os derrotou e assumiu o trono em 359 anos antes de Cristo.
Aos 23 anos de idade, e, para se tornar rei, fez desaparecer o legítimo herdeiro do trono macedônico, um sobrinho, e ainda matou 3 meio-irmãos. Galerinha, tudo isso por poder. Era só isso que ele queria, poder. Após se tornar imperador, em pouco tempo, Filipe II acabou com as disputas internas pelo poder, fortaleceu o exército e deu início a um processo de conquistas territoriais. Ok? Até aí? Sem problemas? Acredito que sim, não é? Bom, eu vou colocar uma outra imagem para vocês, né? Que é sobre a formação do Império Macedônico. Lógico que eu escolhi Alexandre Magno, né? Porque é a figura principal desse período, ok? Após a morte de Filipe II, em 336 a.C., seu filho Alexandre Magno tomou o controle dos domínios conquistados pelo seu pai e o território macedônico foi grandemente ampliado. Com o apoio das forças gregas, lutou contra os persas e os derrotou. As forças macedônicas avançaram sobre a Ásia Menor com essa vitória e chegou à Palestina e à Síria. Em seguida, Alexandre e suas tropas se dirigiram ao Egito, conquistando a terra dos faraós. Retornaram à Ásia Menor e entraram na Mesopotâmia e, pouco tempo depois, invadiu a Pérsia. Ultrapassaram o Planalto do Irã e as forças alexandrinas e chegaram à Índia. As expansões promovidas por Alexandre Magno possibilitaram importantes trocas culturais entre os povos do Oriente e do Ocidente. Alexandre contribuiu para a difusão. Difusão aqui, galerinha, quer dizer propagação, né? Divulgação da cultura grega e introdução de traços das culturas orientais na Europa. A essa rica cultura foi atribuída a denominação de helenismo. Ok? Eu vou passar uma outra imagem para vocês, tá? Que é sobre política e economia, tá? À medida que ampliava a extensão do império, Alexandre mantinha a política de seu pai. Qual era a política de seu pai? A de utilizar diplomacia com os povos conquistados, sempre que possível. Galerinha, agir com diplomacia aqui é ter o respeito pelo próximo, é saber lidar de modo pacífico perante diferentes situações e comportamentos, ok? Bem, Alexandre desejava acabar com o ódio e rebeliões dos povos conquistados. Por isso, proibiu a ocorrência de saques. Saques aqui, vocês sabem que é roubo. E pilhagem pelas tropas macedônias, furto, né? Praticado por um grupo de pessoas, tá? Alexandre, para evitar que seus soldados ficassem descontentes antes de cada nova conquista, eles recebiam bebidas e alimentos
para as comemorações que ocorreriam após as vitórias. Ele também costumava fazer oferenda aos deuses locais como forma de demonstrar respeito aos conquistados. Mesmo usando todas essas estratégias para a pacificação e a dominação dos grupos conquistados, manter um grande número de povos diferentes e um vasto território sob a administração macedônica não foi nada fácil, galerinha. Revoltas dos povos vencidos e rebeliões entre os integrantes do exército de Alexandre estavam registrados em vários documentos que foram encontrados. Como o império era vasto, Alexandre colocou em vigor várias formas de organização de acordo com as características dos povos conquistados. Alexandre, em alguns locais, instituiu uma administração sob sua autoridade. Já em outras, manteve o líder derrotado no poder. Ou ainda dividiu as províncias criadas pelos persas, as satrápias, e nomeou alguns de seus generais como governadores de províncias, ok? Para facilitar as trocas comerciais, fez circular moedas, as quais apresentavam a efígie do imperador. Efígie quer dizer representação de uma pessoa, né? Nas moedas, ok? Os macedônios aproveitaram as estruturas pérsias e permitiram uma integração comercial que abrangia desde terras da Ásia, hoje Oriente Médio, e o norte da África até o sul do continente europeu. Os mercadores que viajavam por todo o território do império comercializavam produtos de primeira necessidade e artigos de luxo como perfumes, especiarias, ok? Bom, eu vou passar mais uma imagem para vocês, porque eu vou falar sobre a difusão da cultura helênica. Eu coloquei essas duas imagens aí, do lado esquerdo está a Biblioteca de Alexandria, né, para falar sobre a cidade de Alexandria, e do lado direito de Atenas. Por quê? Porque são dois grandes centros de estudos e difusão da cultura helênica. Ok? Vamos lá. Alexandre tornou conhecida a cultura grega nos locais conquistados. Em muitas regiões, construiu cidades com edificações semelhantes às gregas. Foram criados centros de estudos que reuniam muitos filósofos, matemáticos, arquitetos, botânicos, astrônomos, geógrafos e médicos, vindos de várias partes do Império Macedônico. A cidade de Alexandria, no Egito, e de Atenas, na Grécia, foram dos grandes centros de estudo e difusão. Quer dizer que ele fez divulgação da cultura helênica, ok? Bom, agora, a título de curiosidade, eu coloquei assim para vocês, galerinha. Alexandria foi fundada
por Alexandre Magno em 331 a.C., ao norte do Egito. Foi o principal centro cultural do mundo antigo e possui uma das histórias mais completas do Egito. Rapidamente tornou-se um grande centro comercial e cultural para o qual se dirigiram povos de diversas regiões do mundo antigo. Durante o período helenístico, abrigou um farol chamado Farol de Alexandria, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, além de uma formosa biblioteca, aquela que está aí na imagem para vocês, do lado esquerdo, né? Na qual era possível ouvir mais de 20 idiomas falados ao mesmo tempo. Olha que loucura, gente! Ainda, a título de curiosidade, Aristóteles foi contratado por Filipe II, que era pai de Alexandre Magno, para educar seu filho Alexandre. Acredita-se que Aristóteles foi o responsável por Alexandre ter desenvolvido o amor pelo conhecimento, pela cultura grega, pelos livros e pela literatura. Dessa forma, o filósofo grego esteve indiretamente envolvido na difusão da cultura helênica no vasto macedônico. Bom, continuando. As obras dos filósofos Platão e Aristóteles chegaram aos cantos mais remotos do Império graças ao esforço de Alexandre na difusão da cultura grega. O teatro e as artes plásticas da Grécia também foram favorecidas por essa política. O casamento de muitos de seus generais com mulheres da elite dos povos conquistados foi estimulado por Alexandre Magno. Essa foi uma maneira hábil para que ocorresse a miscigenação cultural, ok? O Império Macedônico atingiu grandes proporções territoriais em um curto período. Foi de 334 a.C. a 323 a.C. Durou pouco tempo, na verdade. Alexandre morreu de forma prematura. Prematura aqui, gente, quer dizer antes do tempo, né? Que foi precoce a morte dele. No ano de 323 a.C., provavelmente acometido de tifo, acometido aqui que aí foi atacado, tá? Por uma doença nociva, ou seja, ele foi alvo da doença. Bem, como eu estava dizendo, em 323 a.C., em junho, uma febre o atacou, vitimando-o semanas antes de completar 33 anos de idade. Ao morrer, após 11 anos de guerra, em 323 a.C., seu vasto império foi disputado entre seus generais, que fragmentaram o território em 3 grandes reinos. Tá? Enquanto os generais disputavam a herança de Alexandre, né? Por esse motivo, enfraqueciam-se nova potência e estava se formando na Península Itália. Roma, que acabou por se tornar a nova senhora do mundo
e dona de um território ainda maior que o de Alexandre, que nós vamos estudar lá na frente, né, que é um novo conteúdo. Hoje vamos ficando por aqui. Mas antes de nós terminarmos, eu vou deixar para vocês do caderno de atividades a página 11, exercício 2, 3 e 5, ok? Não esqueçam, por favor, galera, é um exercício fácil, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção e tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade se vocês prestarem bastante atenção, lógico, tá? Semana que vem, então, como eu falei, é um novo conteúdo e vamos ficando por aqui. Beijinhos para vocês e até a próxima aula, ok?